No Bote a Boca no Trombone, entrevista. Vamos repercutir então o que o Gerson já trouxe de informação em relação às novas leis de trânsito que estão mudando a partir da próxima segunda-feira, Caleb. É por isso que nós conversamos com Karine Winter, especialista em trânsito, para fazer uma análise e também trazer a informação para a gente. Bom dia, Karine. Bom dia, Dilson, Caleb e aos ouvintes do Bote a Boca no Trombone. O que muda, lembrando os nossos ouvintes que estão chegando agora, Karine? Nós teremos, Caleb, algumas mudanças a partir do dia 12, como você bem falou. Entra em vigor, então, a Lei 14.071, que é de 2020, que traz algumas alterações do Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou destacar algumas que eu considero ser as principais e que eu acredito que nós tenhamos que passar essas informações aos ouvintes. A primeira é a questão da validade da CNH, que vai mudar, o transporte das crianças no carro, na cadeirinha, o transporte das crianças na moto, o porte da CNH, a questão do exame toxicológico e a infração a ultrapassar o ciclista. Podemos falar rapidamente de todas, Caleb? Vamos pontuar, Interessante, Karine, para as pessoas que estão nos acompanhando agora, cada modificação de cada situação que você falou, Por gentileza. Claro, Adilson. Vamos lá, então. A questão da validade da CNH, nós tínhamos um prazo de 5 anos para a validade da CNH, para quem tinha até 65 anos. E quem tinha mais de 65 anos tinha que validar a CNH a cada 3 anos, renovar. Então, agora muda. Essa é uma questão que nós, especialistas, tentamos revogar, mas não teve jeito, que é a questão do aumento do prazo. Então, quem tem menos de 50 anos terá, a partir do dia 12, a validade da CNH por 10 anos. Por que a gente tentou, revogar essa questão? Justamente por conta das mudanças que ocorrem, um processo normal do envelhecimento do ser humano, a questão também da piora, muitas vezes, da visão. Então, agora, serão 10 anos para quem tem 50 anos ou menos. Para quem tem de 50 a 70, a validade é de 5 anos. E acima de 70 anos, a validade de 3 anos. Então, as pessoas devem ficar bem atentas a partir do dia 12 de abril em relação a isso. Todo ponto específico, Karine, que vale ressaltar aos nossos ouvintes. Sim. Em relação à CNH, a validade da CNH ainda, Caleb, ou posso seguir? Pode ser. Em relação também aos pontos da CNH que mudaram também, Karine? Que se vai valer até 50 anos, 10 anos e depois de 50, 5, 50, 70, como fica a questão da pontuação? A pontuação também muda, serão 20 pontos no período de 12 meses, caso a pessoa tenha 2 ou mais infrações gravíssimas, Até então nós tínhamos 20 pontos, no máximo, independente de se eram grave, gravíssima, média ou leve. 30 pontos, se caso tenha uma infração gravíssima, mas o que é mais comum serão os 40 pontos, no período de 12 meses. Isso, na realidade, praticamente dobra, a questão da pontuação. E o que a gente acha realmente que vai acontecer é que as pessoas sintam-se mais confortáveis em praticar uma infração, e aí realmente isso pode agravar todo o problema que a gente já tem no trânsito, que hoje é uma questão de saúde pública. Seriam então 30 pontos no total e 20 por ano? Não, seriam 40 pontos no período de 12 meses, não dá para considerar de janeiro a janeiro, não. Aí depende quando que você praticou a primeira infração. Se foi em março, então é de março daquele ano até março do próximo. Isso tem que ficar bem atento, tá? Vamos supor que uma pessoa, então, cometeu os 40 pontos. O que acontece, mesmo tendo a validade de 10 anos da carteira? Isso. Aí ela precisa voltar, se a carteira for cassada ou retida, ela precisa voltar e fazer o seu cursinho no CFC, na autoescola. Em relação aos 40 pontos também, entra a categoria de motoristas profissionais, exigência inclusive de caminhoneiros, Exatamente, e o que muda também para esse pessoal é a questão do exame toxicológico,
que hoje é a cada 5 anos para quem tem 70 anos, e na realidade será a cada 2 anos e 6 meses, contados da data da obtenção da CNH, da validade da CNH, independente da validade dos demais exames. Essa questão dos 40 pontos também a gente acredita que vai trazer um conforto maior para que o motorista profissional venha cometer as infrações, já que é um período de 12 meses. Infelizmente, esse é um dos pontos que realmente não veio agregar nada, muito pelo contrário. A participação do nosso ouvinte, o Zanfir, diz: minha CNH é de 3 anos por usar óculos. Isso muda também, Karine? Não, a princípio não. Ele entra, se ele não for motorista profissional, ele entra na questão da renovação normal, não há problema nenhum, tá? Agora, se ele for motorista profissional, a cada 2 anos e 6 meses, em vez de 3 anos. Algumas pessoas têm alguns problemas, como, por exemplo, a questão da visão, e aí realmente precisa renovar a cada 3 anos, mas não houve nenhuma mudança, né, em relação a isso, caso ele não seja motorista profissional. A questão da CNH ainda, estar com ela, portando a CNH, também não vai ser necessário, é isso? Não será mais necessário, desde que a fiscalização ela possa fazer a consulta na CNH digital. Mas hoje não é nem necessário você ter internet no momento, por exemplo, da fiscalização. Você simplesmente vai baixar a sua CNH digital através de um aplicativo chamado Carteira Digital. Você abaixa esse aplicativo gratuitamente e aí você vai ter a sua CNH já no seu celular, independente de ter internet ou não. Isso é uma questão que as pessoas muito perguntam. E se na hora da fiscalização não houver internet? Não há problema, ela já fica baixada no seu celular. O que, aliás, é um benefício, né? A tecnologia está aí, a gente precisa usufruir. Tem outra mudança também interessante, que as novas regras proíbem que condutores condenados por homicídio culposo ou lesão corporal sob efeito de álcool ou outro psicoativo, como drogas, por exemplo, tenham pena de prisão convertida em alternativas. Karine, o que você, como especialista em trânsito, acha sobre essa mudança de postura até de uma questão penal? Que bom, né? Essa é uma questão que aconteceu durante muitos anos. As pessoas cometiam os crimes de trânsito, como, por exemplo, acontecia, né, o óbito de alguém através de um acidente de trânsito, e depois essa multa ela era convertida principalmente, né, sob a influência de álcool, era convertida em cestas básicas. Isso deixava o condutor, principalmente alcoolizado, numa situação muito confortável, vamos dizer assim, né, Caleb? Eu poderia, então, matar alguém no trânsito, né, sob influência de álcool ou substância psicoativa, e isso me daria simplesmente a pena, vamos dizer assim, de pagar as cestas básicas, o que uma vida não tem preço, né? Então, essa é uma situação que realmente a gente aplaudiu nessa mudança desta lei, que vale a partir de segunda-feira, dia 12 de abril. Karine, o que quer dizer esta mudança em relação à conversão à direita? Vamos lá, a conversão à direita agora, né, ela acaba, as regras, né, para essa conversão fazem parte, a partir de agora, né, das normas de circulação e conduta, significa que não há autorização para livre conversão à direita, ou seja, não pode, né, não se permite o movimento de conversão à direita diante de um sinal vermelho de semáforo, né? Então, mesmo que isso permita essa conversão. Então, as pessoas precisam ficar atentas, né? A partir de dia 12 de abril, ela será uma infração considerada média, uma multa de R$ 130,16, acrescendo 4 pontos na CNH do infrator. Até então, ela era uma multa gravíssima, e esse também é um ponto que a gente discorda, né? Totalmente, porque... Perdão, eu estou confundindo aqui, né? Essa é uma situação em que a gente realmente fica feliz, porque as pessoas acabavam cometendo essa infração com frequência, inclusive. Karine, o que se entende, que se vê, é que com esse aumento de pontuação, não tem nenhuma informação sobre o aumento de fiscalização.
Essa é a preocupação dos especialistas em trânsito e por isso dessa sua afirmação de quanto maior a pontuação, maior o relaxamento das pessoas para o cometimento das infrações, mesmo com o sistema de monitoramento de velocidade que temos na atualidade, Karine? Sim, com certeza, Caleb. É isso realmente que nós lutamos contra até, né, a validação dessa lei, justamente porque a fiscalização, ela ainda não dá conta de tudo, né, Caleb? A gente sabe que falta efetivo, que não é possível, não se é onipresente, né, durante uma fiscalização, você não pode estar em todos os locais, isso é lógico. Então, isso nos preocupa em relação à questão da fiscalização, que ainda não dá conta. Como você bem falou, mesmo nós tendo todo o sistema de monitoramento eletrônico, vamos falar aqui no caso de Balneário Camboriú, que a gente tem o sensor de avanço, o sensor de excesso de velocidade, e olha que não é pouco o volume que nós presenciamos todos os dias em relação ao cometimento dessas infrações, mesmo nós tendo esses equipamentos. Imagina se não tivéssemos, né? Como seria? Tá certo, obrigado. Fiz essa indagação novamente para entendimento do Vilmar Rodrigues de Oliveira, que é servidor aqui em Balneário Camboriú, fez um questionamento através da nossa live no Facebook. E a cadeirinha, hein, Adilson? Pois é, transporte de crianças em carro, motos, como é que fica, hein? Vamos lá, rapidamente a questão do transporte das crianças no carro. Até então nós tínhamos a lei que nos dizia que crianças menores de 10 anos devem ocupar o banco traseiro e aí usar o equipamento de retenção adequado, desde o bebê conforto, desde a cadeirinha e o assento elevatório. Agora, e o que eu acho muito bom, inclusive, nós temos uma questão de que as crianças de 10 anos, independente, né, de qualquer coisa, se elas não tiverem atingido 1,45, elas devem ocupar o banco traseiro. Antes era só a idade, né? A idade e o peso. A questão da altura não era válido. E o que acontece? O cinto de segurança, a cadeirinha, todos os outros equipamentos de retenção, eles são utilizados, né, para reter a criança no caso de um acidente, enfim, de uma frenagem. E, na realidade, muitas vezes o próprio cinto passava na criança, mas muito próximo ao pescoço, o que, aliás, não vai estar protegendo no caso de um acidente, muito pelo contrário, pode até matar a criança, né? O ideal é que o cinto ele passe no ombro, tá? Então, a questão do 1,45 vai nos trazer um maior conforto em relação a gente saber que o equipamento está sendo utilizado de forma adequada. Porém, nós temos que ver como que vai ficar essa fiscalização, né? Porque eu até agora entendo que os agentes de fiscalização não estarão com uma fita métrica. É verdade, né, Karine? Tem participações importantes aqui, como por exemplo da Juliana Moraes. Ela faz uma pergunta sobre essa regra que vai entrar em vigor a partir do dia 12. Se ela vale somente para quem vai renovar a carteira ou independente de quem renovou no ano passado. Por exemplo, renovei no ano passado. No ano passado a regra ainda não valia, então tem uma data específica de renovação. 5 anos, no caso. Deverá, então, prorrogar essa data ou tenho que fazer uma alteração na documentação? Como que fica isso, Karine? Não, ela vai fazer a alteração da documentação somente quando expirar o prazo dela, que são os 5 anos, já que ela fez antes, né, obviamente antes do dia 12 de abril, então ela vai aguardar quando ela renovar a CNH e começa a valer. Não há necessidade de fazer alteração no documento agora. Pergunta do Ney. Ele renovou a carteira dele, a CNH, há 1 ano. Ele precisa ter o exame toxicológico em mãos ou o que vale a data de renovação da CNH? O que nós precisamos saber, Adilson, é se ele é um motorista profissional. Ele só vai precisar fazer o toxicológico se ele for um motorista profissional. E o que isso quer dizer? Que ele seja habilitado na categoria C, D ou E. Então, quando vencer a CNH dele, ele vai precisar renovar o toxicológico e todos os outros exames, e o que vai valer sempre é a data do toxicológico, que deverá estar também constando na CNH. Vamos lá, montei um comércio, tenho um carro, uma Fiorino, vamos dar um exemplo, né, Adilson? Tem uma Fiorino lá para fazer transporte dos meus produtos. Eu faço transporte desses produtos
tanto em âmbito municipal quanto pelas estradas federais ou estaduais do estado de Santa Catarina. Esse meu deslocamento a trabalho dirigindo configura que sou um profissional, sou motorista profissional ou não, Karine? Não configura, Caleb. O que configura é o que está na sua CNH. Você precisa ter a categoria C, D e E, que é a partir de caminhões de pequeno porte, ônibus, até carreta, que são os veículos maiores. Então, você precisa ser habilitado e aí passar por todas as exigências, que é a questão do exame psicotécnico, o exame toxicológico, enfim, não configura. Se você for condutor apenas da categoria B, que é o que se utiliza para dirigir uma Fiorino, por exemplo, não configura que você é motorista profissional. Obrigado, então, Karine. Responde também a pergunta da Rosana aqui sobre os exames, né, Edilson? O Johnny, ele tem categoria E, provavelmente motorista profissional, né? Sobre o antidoping, agora é obrigatório carregar uma cópia do resultado, verdade ou não? Não, na realidade não há nada que fale sobre isso, tá? A única questão é que quando você for renovar a sua CNH, você deverá, a cada 2 anos e 6 meses, contado da data da obtenção ou da validade da CNH, independente dos demais exames. Isso deverá constar no campo de observações da sua CNH. Agora, o que eu vou te dizer em relação à fiscalização na atualidade? Nós ainda teremos muitas dúvidas em relação a isso, né? O que eu te orientaria até a princípio, até que os agentes de fiscalização também tenham as informações, enfim, se você quiser carregar, não vejo problema, né? Até de forma digital no seu celular, mas a princípio não há nada que peça que você carregue esse exame toxicológico que você tem em mãos. Sobre os motociclistas, motoboys, mototáxis, aqueles que utilizam as motocicletas. A utilização do corredor, né, para maior mobilidade e rapidez, teve modificação ou continua o Código de Trânsito proibindo, Karine? Não, nós não tivemos nenhuma mudança. O que a gente teve de mudança é a questão da utilização da viseira, que infelizmente, né, foi um motivo assim, de muita discussão, de muita polêmica, e que a multa antes era gravíssima e agora ela passa apenas por uma infração média. Essa é a única mudança que nós tivemos em relação à questão dos motociclistas, tá? Mas pode trafegar no corredor? Não pode. Você só pode trafegar no corredor quando a fila, por exemplo, estiver parada de veículos. Quando estiver andando, ainda é proibido. Então, isso nunca vai se cumprir. Nunca vai se cumprir isso aí. Até assim, Adilson, porque a questão da fiscalização, ela é muito difícil nessa situação. Teria que estar presente o agente da fiscalização. E eu acho muito difícil isso acontecer, a não ser que uma viatura esteja passando no local, né, e aí aviste. O problema é que o motociclista, em geral, não anda em baixa velocidade, infelizmente, né? Se acontece um acidente, até de anotar a placa. Pois é, se acontece um acidente, o cara passa milhão no meio dos veículos e acaba chocando em um dos carros, né? E cai, o que acontece? Quem tem razão? Eu acredito aí que quem tem a razão seja quem está no veículo, né? Ou no outro veículo, e não o motociclista. A questão é que vai do entendimento depois de quem vai julgar isso. É a mesma história do pedestre e do carro. O pedestre, o sinal abriu para o carro e o pedestre inicia ali a travessia da faixa. Se ele já tiver iniciado, não há problema. Mas existe, sim, muitos julgamentos, muitos juízes que entendem, por exemplo, que a culpa é do pedestre, da mesma forma que eles entenderiam que a culpa seria do motociclista que estava circulando, trafegando no corredor com os carros em movimento. É isso aí. Mais alguma dúvida, Adilson? São tantas, né? Aqui vamos parar, porque a gente sabe que o tempo também, né, é um pouquinho escasso pra gente aqui, mas eu penso que eu já vou fazer o seguinte, vou tirar uma cópia, né? Vou imprimir uma cópia dessas mudanças e vou carregar, né? Mesmo que eu não mande tanto de carro, mas vou deixar no carro, né?
É o ideal. Por enquanto, até que tudo, né, entre, vamos dizer assim, de forma automática, que as pessoas, inclusive que o agente da fiscalização tenha esse conhecimento, que é de obrigação dele, né? Muitas vezes é importante, Adilson. Estou falando aqui de uma forma sorridente, mas é uma questão a se pensar, né? Ô, Karine, você sabe que de vez em quando dá uns fight aqui ao vivo, né? Eu e o Adilson. Sim, e um desses foi uma vez que nós debatemos sobre a Avenida Santa Catarina. Avenida Santa Catarina, Adilson, não te manifesta. Para quem tá saindo de Camboriú, saindo de Camboriú, ó, já começou, Karine, tá vendo? Eu gosto de provocar, ele fica vermelho. Essa polêmica aí saindo de Camboriú, sentido Balneário Camboriú pela Avenida Santa Catarina, continua reto ou vai à direita pela... Como que é o nome daquela rua direita ali, Adilson? Não sei, você falou que não falar, te vira agora. É metido. Bom, daí diz o seguinte, o Vanderlei faz a mesma indagação e eu sigo com a conclusão. A reto tem um semáforo para ir reto que é vermelho e o outro indicando para a direita que fica vermelho no mesmo período, ou então verde para a direita e quem vai continuar reto vermelho. Só que depois, ao mesmo tempo, os dois ficam verdes. Ou você continua reto, e são duas pistas, ou você vai para a direita. A pergunta do Vanderlei é, para a gente terminar, ela comentou sobre dobrar à direita. Se aonde a sinaleira permite dobrar à direita, pode ir ou não reto? Conta, Karine. Ai, Caleb, eu não quero discordar de ti, porque você sabe que eu tenho apreço muito grande pela sua pessoa. Mas pode discordar, de amizade aqui, acabou a amizade aqui, a informação tem que ser a correta. É porque o Demutran... Se tiver que discordar, discorde do Caleb, sim. É porque o Demutran em Camboriú afirma que não tem problema, tá reto. São duas pistas, duplicado, porque teve a duplicação da Avenida Santa Catarina. O da direita está aberto para a direita e está aberto para continuar reto. O da esquerda está aberto para continuar reto. Ele pode ir reto ou ele tem que voltar para outra pista do outro semáforo e continuar reto. E aí, o Demutran diz que pode. O que diz a Karine Winter, especialista em trânsito? Nessa situação específica ali da Avenida Santa Catarina, com a Biguaçu, é isso, né? Isso aí, pronto, a Biguaçu. Exatamente. Eu entendo que você, estando na pista da esquerda, que ela vai estar livre, por exemplo, né? O semáforo vai estar livre para você dobrar à direita, você não pode, você, aliás, pode somente dobrar para a direita. Se você quiser continuar reto, vindo pela Santa Catarina, você deve entrar na pista da esquerda. Muito obrigado, cara. Era isso que eu queria ouvir. Excelente. Isso é uma resposta técnica correta e ponto final. Não adianta querer condicionar mais, Calma, calma. Isso, Karine, coloca em dúvida os motoristas, porque o Departamento Municipal de Trânsito, na época, falou que não havia problema e gerou a maior polêmica aqui no Bote a Boca no Trombone com a devida participação. O código, o Demutran tem que obedecer técnica, o Código Brasileiro de Trânsito. A participação técnica. Deixa eu terminar, mal educado. A participação técnica. Então, Karine, obrigado pela informação e pela orientação que você nos dá aqui no Bote a Boca no Trombone. E não é o Caleb ou Adilson certo, que diz é o Código Brasileiro de Trânsito. E muitas vezes nós somos ignorantes na falta de informações e a gente bate o pé achando que tá certo, mas nem sempre a gente tá certo, né, Karine? Exatamente, Caleb. Eu vou fazer mais uma observação em relação ali a Biguaçu e a Santa Catarina. Ela tem duas pistas, mas isso, né, à frente do semáforo, mas isso significa que está duplicado, porque passando, né, de um lado ao outro da Avenida Santa Catarina, é para que o trânsito flua. Esse é o entendimento técnico que eu tenho. Tá? Assim como nós temos em Itajaí várias situações como essa, que a direita é livre, mas ela é livre para você dobrar e entrar naquela próxima rua e não seguir em frente. Obrigado, Karine, respondendo o Anderson, nosso ouvinte, tirando as dúvidas antigas aqui do Bote a Boca no Trombone. Um grande abraço para você, obrigado pelas orientações, hein? Eu sempre acompanhei essa polêmica de vocês, mas eu não queria ter me manifestado. Por que não falou, né, Adilson? De ninguém. Mas aí está resolvido esse problema agora. Eu agradeço o espaço, Caleb, e sempre que vocês tiverem alguma dúvida, e se ainda surgirem dúvidas dos ouvintes, pode me passar pelo WhatsApp que eu vou respondendo conforme a demanda, sem problema nenhum. A Rádio Menina está apresentando o Bote a Boca no